Olá, eu sou Vilmar Oliveira, programa A Força Vem do Esporte. Hoje estamos recebendo os meus amigos Sidney Rodrigues e sua esposa Roseli Rodrigues, nos falando sobre qualidade de vida, com o apoio de Sindicato Galópolis. Você não sabe onde fazer seu plano de saúde? Vá até o Sindicato Galópolis, lá você tem um atendimento diferenciado, com 3 médicos e 2 dentistas. Lembrando, quem for associado no Sindicato Galópolis, o tratamento odontológico é gratuito. Para maiores informações, entre no aplicativo Sindigal, o plano de saúde em suas mãos. Também contamos com o apoio cultural de FW Flores e Decorações. Decorações para seus eventos sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. Continuem com a gente. Estamos recebendo Sidney Rodrigues e sua esposa Roseli Rodrigues, que estarão conversando com a gente sobre qualidade de vida. Bem-vinda, Rose. Bem-vindo, Obrigada. Sid. Obrigado, Vilmar. É uma alegria e um prazer recebê-los aqui para falar desse tema tão importante que é a saúde, a qualidade de vida, a longevidade e a diferença que isso faz na vida das pessoas. Como foi a sua trajetória, o seu início nas atividades físicas? Rose, como começou? O que fez você começar a ter hábitos diferentes e partir para a atividade física? Bom, Vilmar, na realidade, assim, quando eu comecei, a pensar que você nos conhece a vida inteira, né? Certo. E a boa parte desta vida, assim, você sabe que a gente sempre foi bem gordinhos, bem fortes, né? Então, alguns anos atrás, 3 anos e meio atrás, meu marido, ele tem lúpus, né? Uma Certo. doença autoimune, e também nós vimos que nós estávamos muito além do peso, né? Certo. Eu 30, acima do meu peso normal, e ele em torno de 85. Pensando sobre isso, ele me convidou para nós irmos para a academia, então, né? Importante, né? Essa motivação, né? Essa motivação é. Eu, na realidade, a minha ideia de academia sempre foi, né? Que eram pessoas bonitas, elegantes, fortes, como você, né, Vilmar? Que foi assim. Obrigado. A vida toda, né? Então isso me assustava, sempre me assustou, né? Sim. Porque eu não teria condições de chegar ao nível daquelas pessoas. Mas como ele me convidou, né? E ele disse, se você for, né? Eu vou junto com você. Então nós entramos nesse acordo e começamos a ir para a academia. Para você ter uma ideia, eu não conseguia estender uma roupa, um varal de roupa, sem parar várias vezes de tanta dor nos braços que eu tinha. As né? limitações, né? As limitações para andar, para uma casa, eu levava praticamente o dia todo para arrumar. Sim. Hoje, 3 anos e meio depois, em questão de 1h30, 2h30, minha casa está limpa, arrumada. Excelente. Isso aos 54 anos, né? Sim. Então, foi um ganho de vida, né, que eu tive, mas assim, foi algo que nós tivemos que mudar a nossa mente, né? Claro. De ver as coisas ao nosso redor, eu sempre brinco, né? Que a gente, antes da dieta que a gente fez, a gente não enxergava a luz da geladeira. Era tanta comida amontoada naquela geladeira que parecia que não havia luz dentro da geladeira. Certo. E agora a gente abre, né,
A geladeira a gente vê luz, vê tudo arrumadinho, Claro. água, iogurte, frutas, vegetais, né? Porque isso na realidade é que nos dá energia para a gente viver o dia a dia. Claro, Nas claro. nossas atividades, né? Eu também trabalho fora, Sim. então tenho que trabalhar fora, trabalhar em casa, e isso tudo, né? Fez uma mudança muito grande na nossa vida. Com certeza, com certeza. E estamos falando aqui exatamente desse assunto muito importante, que é a qualidade de vida. Porque normalmente as pessoas que buscam uma academia ou que pretendem buscar, existe aquela impressão, como você relatou no início, que as pessoas lá são só pessoas fortes, pessoas esbeltas, pessoas magras, e não é só isso. Nós temos uma gama de pessoas para vários objetivos, que tem várias necessidades. Então, essa nossa conversa, esse nosso assunto, ele é muito importante para isso também, para motivar as pessoas, ou que estão acima do peso, ou que estão muito abaixo do peso, enfim, para melhorarem a sua qualidade de vida, né, Rose? Exato, e hoje sim, eu não me vejo voltando ao que eu era antes. Sim. Hoje, nossa, eu levanto de manhã, né? A primeira coisa, arrumo o nosso café da manhã, que a gente também não tinha Claro, esse hábito, né? de tomar o café da manhã. Sim. Hoje arrumamos o café da manhã, deixamos tudo pronto, vamos para a academia, lá ficamos 1h e voltamos Sim. e continuamos a nossa atividade até 8, 9, 10 horas da noite e com gás, né? Que bacana, então eu não que consigo me ver assim voltando à vida que eu tinha antes, que era uma vida muito mais lenta. Quer dizer, Claro, menos claro. idade e eu era mais lenta. Exatamente. E a nossa intenção, Rose e Sidney, em trazê-los ao programa é exatamente isso. É falar na realidade, na prática, que tudo pode acontecer quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem o apoio do outro, né? E a motivação. E isso faz com que tenhamos esses resultados. Isso que você falou, o apoio, isso é extremamente importante. Extremamente porque importante. Cada dia é um dia diferente. Às vezes eu estou com mais fome ou com mais ansiedade, Claro. às vezes é ele. E aí, calma, né? Não é por aí, a gente não pode descontar na comida, Claro, né? claro, com a gente, certeza. Vamos dar uma volta, ou então vamos conversar e tal, Esse e a gente apoio sai. é fundamental, né? É fundamental partindo da família, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente acompanha alunos, enfim, atletas há 35 anos, né? Como professor. E muitas vezes as pessoas não encontram o apoio nem mesmo dentro da sua própria família, né? No seu Exato. círculo de amizades. Então isso acontece com que é muito mais fácil as pessoas puxarem para trás do que motivarem e incentivarem verdadeiramente, né? Então esse também é uma coisa que faz parte, muitas vezes, do ser humano. Às vezes por aqueles detalhes que a gente pensa assim, coisas negativas, né? O ciúme, a inveja, a falta de reconhecimento do feito de cada um, né? E quando se encontra isso na família, se encontra isso nos amigos, é muito importante para seguir, né? Sim. É muito mais fácil, né? Exatamente. É muito mais fácil. O apoio é essencial. Assim, acredito que a gente conseguiu esse resultado, tanto ele quanto eu, por causa desse apoio mútuo, né? Claro, De, calma, vai com calma, não é por aí. Ou então, vamos acertar. No começo, nos 2 primeiros anos, a gente fez por conta própria. Sim. Né? A gente partiu mais para a proteína do que para o carbo, né? E muitas vezes se cometem alguns erros sem querer, né? Exato. Por falta de conhecimento. E existem muitas informações, né? Na internet, nas redes sociais. E às vezes a gente vai lendo essas coisas e as pessoas vão se apegando àquilo e nem sempre é a realidade, né? Exatamente. Eu, no meu caso, 2 anos depois, eu comecei a ficar muito fraca. Fazendo Sim. os exercícios na academia, não tinha mais condições de fazer aquilo. Claro. Aí eu procurei uma Nutri. Sim. E daí com a nutricionista, aí eu entendi que eu precisava equilibrar, né? Claro. Comer de tudo um pouco, mas precisava daquilo, precisava do carbo urgentemente, né? Sim. E então aí nós encontramos um equilíbrio maior. Excelente, excelente. Quantos quilos ao máximo você chegou de peso corporal, Rose? Peso corporal, e agora, como é que... Quantos quilos? Quantos quilos? Sim. Tá, desculpa. Tranquilo. Tá. O seu máximo de peso quando chegou?
Eu cheguei a 95 quilos. 95, 95. Certo. E hoje? Hoje eu tenho 60 quilos. 60 quilos, parabéns. 60 quilos. Então sempre oscila um pouquinho, né? Sim, 60, 62, então, mais que bacana, 60 que bacana. quilos. E o mais importante não é só chegar, né? É permanecer. É se manter no objetivo, né? Porque muitas vezes essas dietas milagrosas, essas medicações que muitas pessoas utilizam, aí vem aquele famoso efeito sanfona, né? Diminui 10 ou 15 ou 5 e aí volta a aumentar, né? Então essa é a melhor maneira, a maneira correta, iniciar e seguir, né? Lógico, existem, como comentaste, aqueles tropeços, aquelas coisas sem muito conhecimento, que praticamente todo mundo comete isso, né? Isso, eu até indico assim que quem for começar seria bom isso, a academia, aí um nutricionista para realmente fazer o balanço. Com certeza, talvez nós teríamos atingido esse peso, né? Talvez antes. Sim. Mas só que daí nós acabamos não tendo, né, o direcionamento correto e fazendo, como você disse, vários enganos aí, porque não é só a proteína, né? Tu não pode ficar só na proteína. Os alimentos estão todos aí. Eu acredito que Deus, em sua sabedoria, né, colocou tudo na medida certa. A gente é que tem que usar com sabedoria, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se privando de algo vai melhorar. Pelo contrário, tudo é importante. Tudo é importante. Na nossa nutrição, na nossa dieta, né, na nossa saúde. Que bacana, Rosa. Eu fico muito feliz em poder abordar esse assunto, esse tema com vocês. Porque, além de sermos amigos há décadas, a gente vê realmente, na realidade, na prática, a diferença que isso faz na vida das pessoas, né? Porque teoria todo mundo fala, todo mundo vai nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo consegue, mas na prática que é o importante. Na prática, é o dia a dia de uma pessoa normal. Exatamente. Né? E somos bem normais mesmo. É trabalho, é correria, filhos, né, que a gente tem que dar conta, mas a gente consegue. A gente consegue. Antigamente eu achava assim, quando as pessoas me diziam, né? Mas eu não posso ficar sem academia, o corpo necessita. Eu não conseguia entender isso. Eu achava, não é possível. Bom, talvez não seja para mim, eu não nasci para isso, né? Mas quando eu comecei aos 51 anos indo para academia, o único arrependimento que eu tenho é de não ter feito isso antes, de não ter tornado isso um hábito antes. O único arrependimento. O restante é uma felicidade de poder todos os dias estar dando um estímulo para o meu corpo, para a minha mente, para a minha saúde. E você vê que bacana, né, Rose? Com 51 anos de idade você iniciou. Eu tenho o caso de uma aluna minha que iniciou aos 71, iniciou 20 anos depois do seu início. Vocês até conheceram, que é a senhora Malvina, lembra? Verdade. Ela começou para qualidade de vida, para melhorar assim o seu desempenho e se transformou numa atleta. Ela é hoje 5 vezes campeã mundial, disputando as competições nos Estados Unidos, está com 93 anos. De 71 a 72 eu a treinei e ela se tornou uma atleta em 1 ano de treino e nunca havia feito uma atividade física. Então esses exemplos, o seu, o dela, nos prova que não existe um limite de idade para começar, né? Não existe barreiras e empecilhos, basta querer. É verdade. Né? Nós vamos para um intervalo e na sequência voltaremos a abordar esse excelente tema, que é a qualidade de vida. Estamos de volta com o programa A Força Vem do Esporte.
com o assunto qualidade de vida. Estamos recebendo a Rose e o Sidney. E estamos abordando exatamente esse tema da qualidade de vida. Sidney, nos fale como foi o seu início, a sua trajetória no esporte, desde a sua infância, adolescência, que modalidades você praticou, né? Para que nós entendamos o seu processo dentro do esporte. Certo. Eu sempre gostei de esporte, sempre na escola, desde pequeno jogava vôlei, basquete, futebol não jogava porque eu tinha só uma perna, acho, para jogar futebol. Mas fiz jiu-jitsu na adolescência, no início da vida adulta, bicicleta, tênis, a própria academia, quando eu tinha ali meus 19, 20 anos, eu era bastante frequentador. Sim. E depois eu caí num período assim de inércia, né? Certo. Então eu fui viajar, morei em São Paulo, minha vida mudou totalmente, né? Sim. E eu acabei abandonando um pouco os esportes, né? Claro. Inclusive o jiu-jitsu, que eu gostava muito. E aí só fui engordando e me acostumando com essa fase, assim. Sim, sim. Até que casei, já estava gordo, né? Filho agora, tudo isso. E eu cheguei a uma decisão, eu disse, nossa, eu tenho que mudar. Certo. Tenho que mudar. Com esse tempo aí eu descobri que eu tinha uma doença, como minha esposa falou, eu tenho lúpus, né? Uma doença autoimune. Isso me prejudicava bastante, eu estava muito acima do peso. Tentei várias vezes a academia, até mesmo contigo lá, fui, acabei não dando sequência, não tinha coragem. Claro. Achava que as outras tarefas eu ia perder de não fazer as outras tarefas para ir para a academia. Claro. Isso estava perdendo a saúde, né? Isso, eu estava perdendo a saúde e estava dando prioridade para outras coisas. Claro. Até que um dia eu disse assim, a minha esposa até queria que eu fizesse uma bariátrica, eu disse para ela, brinquei com ela, não vou pagar para me cortarem, né? Claro. Porque eu acho que isso serve para muitas pessoas, mas não era o que eu queria. Sim, sim. Eu queria o quê? Eu queria uma mudança de mente. Eu sabia que eu tinha que mudar aqui, sabe? Não era só a parte física, mas eu tinha que mudar a minha consciência, eu tinha que mudar a minha visão. Até que um dia eu cheguei e conversei com ela, como ela disse, né? E disse assim, eu vou para academia, mas preciso de uma parceira aí para ir para academia. Lógico. Procuramos academia, fomos, fui gostando, cada vez mais. Fui me habituando, fui voltando ao meu passado de esporte e aquilo foi fui me apegando, né, ao esporte. E aí dei um ritmo. E ela falou para mim, então tá, nós vamos, mas não vamos nunca mais deixar. E eu falei, top, lógico, vamos lá. Porque o segredo é continuidade, né? É continuidade. É se habituar, né? É fazer, nem que seja um pouquinho, todos os dias, né? Exato. E a gente tira aquela visão das pessoas, como a Rose salientou, que a academia é só para atletas, é só para pessoas fortes, só para pessoas esbeltas, e não é isso. Cada pessoa tem o seu objetivo, tem a sua necessidade e está vivendo naquele momento uma situação de vida, né? Sim. E essa atividade vocês iniciaram exatamente com esse propósito e os resultados foram excelentes, né? Você conseguiu reduzir quantos quilos no total de peso corporal? De 160 eu estou hoje com 85, então eu perdi uma média de 85 quilos. 85 quilos, ótimo. Eu costumo dizer e brincar que eu perdi uma pessoa já numa fase acima do peso, né? Parabéns a vocês, porque realmente esse é um exemplo muito importante da gente citar aos nossos amigos telespectadores que podemos alcançar e atingir qualquer objetivo que a gente planeje, que a gente queira e que a gente sinta a necessidade dessa mudança. Sim. Então, vocês saíram da teoria, da vontade e foram para a prática. E o resultado está aí, né? Mais 80 quilos e praticamente mais de 30 quilos a menos. Mas não é só a questão do peso. A questão é a qualidade de vida que nós estamos abordando hoje. O simples fato de uma pessoa pensar, puxa vida, para que eu estenda a minha roupa no varal, eu vou ter dores no ombro, vou ter dores nas articulações. Para caminhar 2, 3 quadras, eu vou ter dificuldades. Hoje não, se precisar caminhar 1 quilômetro, 2, 3, 5, vocês caminham tranquilamente. Sim, vocês sobem a escada do prédio de vocês, se faltar luz no elevador. Tranquilo. Vocês trocam o botijão de gás, pode ir no mercado com as suas sacolinhas tranquilamente. Sem precisar depender só do automóvel, só dos elevadores, né? Então, esse é o importante da qualidade de vida, né? Do treinamento. Do treinamento. Uma coisa, assim, que eu acho que é importante falar, Gilmar, é quando as pessoas começam esse processo de querer mudar essa qualidade de vida,
É quando tu vai encontrando os benefícios que você já não encontrava mais na vida. Já nem lembra, né? Isso, tinha alguns prazeres assim que tu não encontrava mais na vida. Sim. Tu ia comprar uma roupa, tu tinha que comprar o que cabia. Claro. Hoje tu vai lá e tu escolhe a roupa. Exatamente. Eu gosto muito de andar a cavalo. Para andar a cavalo eu tinha que subir num cepo para depois subir no cavalo. Claro, hoje não, hoje é uma facilidade. Então aquelas coisas simples da vida que você começou a perder a memória, você começa a recuperar fazendo. Eu também gosto de andar a cavalo, mas no meu caso eu tenho que colocar uma escadinha do lado. Cavalo, né? Mas então são essas coisas simples da vida que tu estava esquecendo, que tu começa a praticar e aquilo já te dá mais ânimo. Claro, tu vai perdendo 1, 2, 3 quilos na academia, aquilo já vai te fortalecendo. Vai motivando, né? A seguir, né? A seguir. Então tu vai lutando com os obstáculos. Tem os obstáculos, nós cometemos erro nesse período, claro que cometemos. Claro. Né? No primeiro ali, no primeiro trimestre, eu acho que eu abri a panturrilha, coloquei uma botinha ortopédica e uma muleta, mas aquilo não me impedia de todos os dias ir para a academia. Exatamente. Eu fazia só superior. Claro, claro. Então outros obstáculos vieram, mas a gente, não, vamos lá. Porque exatamente, qualquer processo nas nossas vidas, em qualquer área, que exija ou determine uma mudança, vão ter muitos obstáculos. Muitos. Tanto físicos como psicológicos. Sim. Várias barreiras, né? Barreiras próprias, barreiras que outras pessoas colocam e também das situações, né? Como você falou, deu problema na panturrilha, você não parou, você seguiu, porque sabia que aquilo ia melhorar, né? Ia conseguir dar continuidade, né? Então isso é o mais importante. É a superação, né? Superação, exatamente, é esse tema, qualidade de vida aliada à superação. Porque se nós não tivermos um objetivo, exatamente um foco, uma determinação, no primeiro obstáculo, se fosse a outra pessoa, por exemplo, deu um problema na panturrilha, com a botinha e tal, limitou, já iria parar. Sim. Aí iria voltar a comer tudo desregrado, tudo de novo. Academia não adianta. Tu não iria dar sequência no processo. Academia eu vou me machucar, isso. Entende? Então isso é muito importante, o que vocês estão colocando. A parte de superação. É o processo. Tu não pode parar o processo, tu tem que superar. Tu tem que superar os teus limites diários, assim. Então, outro erro que ela falou, né? Nós não comíamos, era quase zero carbo. Sim. Foi um erro gravíssimo, assim. Exatamente. Deu certo para nós? Deu. Não recomendamos para ninguém. Comece a academia, procure um bom Nutri, ele vai te dar os alimentos necessários para o teu corpo, para te ajudar a perder peso. Nós não fizemos isso nos primeiros 2 anos. E depois nós estagnamos. Eu vi que estagnei, ela foi primeiro numa Nutri, eu não quis ir, quis continuar com o meu processo próprio, que não recomendo a ninguém. Aí depois procurei um Nutri, também hoje estamos no mesmo Nutri. Pegamos um personal para nos auxiliar. Para aí ter uma forma melhor, sabe? O mais importante é buscar, assim, a maneira correta, né? Exato. Porque a alimentação, a nutrição, na verdade, é fundamental. Nesse processo é mais de 70%. Sim. Do resultado. Porque o que acontece? Hoje é comum você entrar numa academia, começar a treinar, o próprio instrutor te passar dieta. Isso. Tu ir numa rede social ou numa internet, buscar uma informação e começar a fazer aquela dieta. Mas isso não existe. Não. Por isso que nós temos as profissões, os estudos para cada coisa. Isso. Eu sempre recomendo aos meus alunos. As pessoas vêm pedir dicas de alimentação. Eu não faço isso. O meu trabalho é na parte física, né? E nutrição é a nutricionista ou um nutrólogo. O que acontece? Porque ele vai saber exatamente da sua necessidade, da sua, através de uma avaliação física, realmente colocando a dieta para o seu objetivo, né? Então, nesse processo, a gente vê muitas coisas erradas, né? Inclusive de profissionais, né? De que misturam as coisas, né? Então, ao invés de passar dieta, indica a pessoa uma nutricionista, um nutricionista. Né? Você falou algo importante, por isso que existem as profissões. Exatamente. Eu acredito assim, um personal, uma pessoa treinada para aquilo, ele pode até ter uma noção de como funciona, mas exatamente quem vai analisar os teus exames, o que você precisa, é um profissional da área, né? Claro. E ao contrário também, o Nutri, ele tem o conhecimento daquela área. E aí ele vai te indicar para um bom personal para te auxiliar lá na academia, movimento. Nós não sabíamos nada de movimento, entende? Então nós tivemos que aprender tudo na prática, assim. Cometemos muitos erros
que, já que estamos nesse programa, gostaríamos de falar para as pessoas, não cometerem no início. Vão direto nas pessoas certas, que eles vão te dar e vão ter um resultado até melhor que o nosso. E o resultado mais rápido também. Mais rápido, exatamente. Que vocês demoraram em torno de 2 anos treinando sozinhos e fazendo alimentação sozinhos. Exato. Então é um longo período sem esse trabalho profissional, e isso faz com que, Rose e Sidney, aconteça que muitas pessoas desistam. Exatamente, um dos motivos é esse, né? Porque o que acontece? Vocês ainda conseguiram segurar 2 anos na vontade, na força, enfim, de superação, tentando, né? Agora imagina, normalmente as pessoas, 99%, não espera tanto tempo assim. Eles desistem em 3, 4 meses. Porque aí o foco, academia. Porque eles querem um resultado imediato, né? Exatamente. E nós fomos com outro foco. Nós sabíamos que o nosso processo era longo, até mesmo eu, principalmente, por causa do tamanho que eu estava, 160 quilos, então eu sabia que o meu resultado era a longo prazo. Eu tinha que ir degrau a degrau todos os dias, superando o desejo de não ir, vontade de comer as porcarias que nós estávamos acostumados a comer. Então porque eu tive que superar isso. O paladar da gente, ele é acostumado às coisas que a gente gosta, né, Rose, né, Sidney? Aquelas coisas que são saborosas, né? E exatamente essa parte da alimentação é a parte mais difícil. Sim. A parte mais difícil, porque tu tem que cortar esses hábitos assim de forma gradual ou rapidamente, enfim. E isso faz com que muitas pessoas desistam, né? E a rotatividade nas academias, vocês observam, que já treinam há mais de 3 anos, as pessoas mudam muito, os frequentadores das academias, exatamente por isso. Porque dentro de seus objetivos vão acontecendo as barreiras e vão fazendo com que as pessoas parem, né? Isso. E era isso que nós não queríamos. Era dar ritmo e sincronismo. Nós precisávamos disso. E hoje a gente conversa, a gente diz, né? Hoje a gente come comida de verdade. Arroz, feijão, ovos, frutas, legumes, frango, carne. Então a gente come comida de verdade. Claro que às vezes a gente come um X, pizza, uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses. Então não é algo todos os dias ou 3, 4 vezes por semana como nós fazíamos antes. E a gente tem que perceber, ou a gente percebe ao longo da vida, que o mais importante é a gente ter apoiadores. Como o caso de vocês. Porque críticos já tem muitos, né? Eu agradeço muito a presença de vocês. Para mim é uma alegria recebê-los. Onde abordamos esse tema tão importante, que é a saúde e a qualidade de vida. Muito obrigado, meus amigos. Estaremos sempre à disposição para recebê-los em nosso programa. Muito obrigada a você, Vilmar. Obrigado a você, Vilmar, pela tua história. Nos conhecemos há muitos anos, te acompanhamos, sabemos da tua luta, da tua persistência nesse trabalho, né? Nesse reconhecimento da área da saúde. Então, obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado. E através do nosso programa, é exatamente isso que a gente quer passar às pessoas, e com certeza ajudaremos muitas pessoas através do exemplo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Com o apoio do Sindicato Galópolis. Você não sabe onde fazer seu plano de saúde? Vá até o Sindicato Galópolis. Lá você tem um atendimento diferenciado, com 3 médicos e 2 dentistas. Lembrando que o tratamento odontológico é gratuito. Para maiores informações, entre no aplicativo Sindigal, o plano de saúde em suas mãos. Contamos também com o apoio cultural de FW, Flores e Decorações. Decorações para seus eventos sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. O programa de hoje chegou ao seu final. Continuem assistindo os programas da TV Caxias.